No instante em que o coração para, a alma não dorme. Ela desperta para uma realidade que este mundo nunca foi capaz de mostrar. E o que acontece nesses primeiros momentos vai mudar para sempre a forma como você vive hoje. Existe uma pergunta que, em algum momento da vida, todo ser humano já fez. Talvez você a tenha sussurrado em silêncio, numa noite de insônia, depois de perder alguém que amava. Talvez ela tenha surgido no instante em que você olhou para um caixão e sentiu o peso daquela realidade pousar sobre o seu peito como uma pedra. O que acontece com a alma nos primeiros instantes após a morte? Não é uma curiosidade filosófica. Não é um debate teológico frio. É uma das perguntas mais vivas, mais urgentes e mais pessoais que um ser humano pode carregar. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, disse certa vez que a morte não é o fim da jornada, mas a travessia para o verdadeiro começo. Ele pregava com uma convicção que fazia a congregação sentir que o céu e o inferno eram lugares tão reais quanto as ruas de Londres. E foi exatamente essa convicção que moldou a forma como a igreja cristã, ao longo dos séculos, encarou a morte não como uma parede, mas como uma porta. A Bíblia não é omissa sobre esse tema. Ela fala com uma clareza que muitas vezes nos surpreende, não porque revele todos os mistérios de uma só vez, mas porque nos dá âncoras suficientes para que a nossa fé não afunde no mar das incertezas. Em 2 Coríntios 5:8, o apóstolo Paulo escreve com uma naturalidade quase desconcertante: temos ânimo e muito mais queremos deixar este corpo e habitar com o Senhor. Ele não temia a morte. Ele a via como passagem direta para a presença daquele que amava acima de todas as coisas. Mas o que exatamente acontece nesse instante? O que a palavra de Deus nos revela sobre esses primeiros momentos depois que o coração para e a respiração cessa? É isso que vamos explorar juntos hoje, com cuidado, com reverência e com a palavra de Deus como nossa bússola. Spurgeon dizia que pregar sem as Escrituras era como tentar iluminar uma sala escura com uma vela apagada, e eu concordo com ele de todo o coração. Então, vamos acender essa vela. A primeira coisa que precisamos entender é que a morte para o ser humano não é o apagamento da existência. Muito pelo contrário. A Bíblia é consistente ao afirmar que o homem é um ser tripartido: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 declara: o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Quando a morte acontece, o que cessa é o funcionamento do corpo físico. Mas a alma, essa parte imaterial, consciente e eterna do ser humano, não desaparece. Ela não dorme num vácuo sem percepções. Ela continua existindo, plenamente consciente, num estado que transcende o que conseguimos imaginar com a nossa mente finita. Eclesiastes 12:7 descreve esse momento com uma imagem poderosa. Então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. O corpo retorna ao que era antes, mas o espírito sobe, retorna à fonte, volta àquele que o criou. Isso não é poesia vaga. Isso é teologia sólida, enraizada na convicção de que Deus não cria almas para que elas se dissolvam na escuridão do esquecimento. Há uma beleza tremenda nessa verdade, mas também há um peso. Porque se a alma é consciente depois da morte, isso significa que o estado em que ela se encontra importa, e importa muito. Spurgeon, num de seus sermões mais memoráveis, afirmou que a morte é o momento em que a máscara cai. Tudo o que o homem construiu aqui, reputação, riqueza, aparências, fica do lado de cada porta. Só o que é de verdade atravessa com ele. E é aqui que a pregação precisa ser honesta. Precisa ser amorosa, mas honesta. A Bíblia apresenta 2 destinos distintos para a alma após a morte. Não 3. Não uma penumbra confortável onde todos acabam bem. 2 caminhos, como Jesus mesmo descreveu em Mateus 7:13-14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a caminha que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram.
Essa é uma palavra que o amor verdadeiro não pode esconder, porque escondê-la seria o maior desamor de todos. Mas hoje, antes de explorarmos os dois destinos com profundidade, quero que você entenda algo fundamental. A morte não pega Deus de surpresa. Ela nunca pegou. Desde antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado uma resposta para ela. Uma resposta chamada Jesus Cristo. Uma resposta chamada ressurreição. Uma resposta chamada vida eterna. Salmos 116:15 diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa, não trágica, não esquecida. Preciosa, como algo que Ele olha e cuida e conhece pelo nome. Isso não significa que a morte não dói, significa que ela não tem a última palavra. E é com essa certeza que vamos avançar nessa pregação. Porque o que a palavra de Deus revela sobre os primeiros instantes da alma após a morte tem o poder de transformar a forma como você vive hoje. Tem o poder de tirar o medo que paralisa e colocar no lugar dele uma fé que move montanhas. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faço agora um convite de coração. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Cada vídeo aqui é produzido com oração, com estudo e com o desejo genuíno de que a palavra de Deus chegue até você com clareza e com poder. E se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada, que a sua vida espiritual perdeu o fogo que um dia teve, eu quero te apresentar o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você o encontra no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é um livro de fórmulas, é um guia de encontro com Deus dia após dia para quem quer voltar para casa. Há um momento que nenhum médico consegue descrever completamente. Um momento que a ciência chega até a beira e para, onde os instrumentos caem e o silêncio toma conta. É o momento em que a alma deixa o corpo. E a pergunta que ressoa nesse silêncio é: o que acontece depois? A palavra de Deus não nos deixa no escuro. Ela não nos entrega um mapa completo com todas as ruas e esquinas do além, mas ela nos dá o suficiente para que a nossa fé caminhe com firmeza, sem tropeçar no desespero da incerteza. A primeira verdade que precisamos fixar no coração é esta: a alma não dorme. Existe uma doutrina chamada de sono da alma, que afirma que, após a morte, o crente entra num estado de inconsciência até a ressurreição final. Mas essa doutrina não encontra base sólida nas Escrituras. Pelo contrário, o que a Bíblia revela é que a alma permanece consciente, lúcida e plenamente ativa imediatamente após a separação do corpo. Lucas 23:43 é um desses versículos que não deixam margem para dúvida. Jesus, pendurado na cruz, olha para o ladrão ao seu lado e diz com uma autoridade que atravessa os séculos: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não depois da ressurreição, não num sono profundo até o fim dos tempos. Hoje. Essa palavra, hoje, é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Ela revela que a transição entre este mundo e o próximo não é uma longa espera no vácuo. É imediata, é direta, é pessoal. No instante em que o crente fecha os olhos neste mundo, ele os abre noutro. Existe um estado que os teólogos chamam de estado intermediário. É o período entre a morte individual e a ressurreição final dos corpos. Nesse estado, a alma existe separada do corpo, consciente, em comunhão com Deus ou apartada dele, dependendo da relação que cultivou durante a vida terrena. Para o crente, esse estado é descrito como presença com o Senhor, como descanso, como paraíso. Filipenses 1:23 nos mostra Paulo diante de um dilema que só faz sentido se o estado após a morte for verdadeiramente bom. Porque de ambos os lados me vejo constrangido. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Melhor do que quê? Melhor do que tudo que este mundo pode oferecer. Melhor do que a saúde perfeita, do que a alegria mais intensa, do que o amor mais profundo que experimentamos aqui. Paulo não ansiava pela morte porque estava cansado da vida. Ele ansiava pelo que havia do outro lado. E esse anseio só é compreensível se o que há do outro lado for real, consciente e glorioso.
Mas o que é exatamente o paraíso? O que a alma encontra nos primeiros instantes? A palavra paraíso vem do grego paradeisos, que originalmente descrevia um jardim real, um lugar de deleite e abundância reservado para os convidados do rei. Quando Jesus usa essa palavra, ele está dizendo ao ladrão e a todos nós que há um lugar de presença e honra preparado para aqueles que pertencem a ele. Apocalipse 14:13 declara: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Descansem. Não no sentido de inconsciência, mas no sentido de alívio, de paz que não se encontra neste lado do véu. Imagine carregar o peso de uma vida inteira. As dores, as batalhas, as lutas contra o pecado, as lágrimas nas madrugadas, as provações que não tiveram explicação. E então, num instante, todo esse peso ser removido. Não gradualmente, de uma vez, como se a gravidade deixasse de existir. Isso é o que a palavra sugere sobre o estado do crente após a morte. Mas há também outro lado dessa realidade, e a pregação honesta não pode ignorá-lo. Para aquele que viveu de costas para Deus, que rejeitou a graça que foi oferecida, que fechou a porta ao Salvador, os primeiros instantes após a morte também são imediatos e conscientes, mas num sentido completamente diferente. Lucas 16 nos apresenta uma das narrativas mais solenes de toda a Bíblia. Jesus conta a história de um homem rico e de Lázaro. Quando o homem rico morre, lemos em Lucas 16:23. E no inferno, levantou os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele levantou os olhos. Ele viu. Ele reconheceu. Ele sentiu. Não havia inconsciência. Havia uma consciência dolorosamente lúcida. Essa narrativa não é uma parábola alegórica sem correspondência com a realidade. É um ensinamento direto de Jesus sobre o que aguarda a alma que parte desta vida sem o perdão de Deus. E é por isso que essa pregação importa. É por isso que não podemos tratar o tema da morte com leveza ou com aquela gentileza vazia que acaba sendo cruelmente desonesta. Hebreus 9:27 resume com uma sobriedade que deve penetrar fundo. Está ordenado aos homens que morram uma vez, e depois disto o juízo. Uma vez. Sem segunda chance. Sem possibilidade de revisão, depois que a porta se fecha. Isso não é um Deus severo e sem amor. Isso é um Deus que amou tanto que enviou o seu Filho, que estendeu a graça durante toda uma vida, que bateu a porta repetidas vezes. O julgamento não é um ato de crueldade. É a consequência inevitável de uma escolha que foi feita livremente, repetidamente, diante de uma graça que estava disponível. A morte revela o que a vida escondia. Ela é o espelho final, onde tudo o que somos aparece sem filtro. E é por isso que o hoje importa, não o amanhã. Não quando você se sentir mais preparado, não quando a vida estiver mais organizada. Hoje, enquanto há fôlego, enquanto há tempo, enquanto a graça ainda está sendo oferecida. 2 Coríntios 16:2 diz com uma urgência que atravessa milênios: Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Não há garantia de outro dia, não há promessa de mais uma manhã. Mas para quem já recebeu essa graça, para quem já cruzou o limiar da fé e fez morada na misericórdia de Deus, a morte não é uma ameaça, é uma promoção, é a passagem do provisório para o eterno, do imperfeito para o glorioso. E nos próximos momentos desta pregação, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade, porque há muito mais que a palavra de Deus revela sobre o que acontece além do véu. Há algo que nenhuma palavra humana consegue alcançar completamente. Algo que está além da capacidade da nossa linguagem, além dos limites da nossa imaginação mais fértil. E esse algo é a presença de Deus. Não a presença de Deus como nós a experimentamos aqui, filtrada pela carne, mediada pela fé, percebida através de um véu que ainda não foi removido. Mas a presença de Deus face a face, direta, plena, sem intermediários. É isso que aguarda a alma do crente
nos primeiros instantes após a morte. 1 Coríntios 13:12 descreve com uma honestidade tocante o contraste entre o agora e o então. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como também sou conhecido. Você será visto por Deus e verá a Deus com a mesma intimidade, a mesma profundidade, a mesma clareza com que Ele sempre te viu. Pense no que isso significa. Deus te conhece completamente. Cada pensamento que você já teve, cada ferida que você escondeu, cada oração que você fez no silêncio do quarto quando ninguém mais estava por perto. Ele conhece tudo isso, e um dia você o conhecerá com essa mesma plenitude. Isso não é apenas uma doutrina para ser guardada na memória. É uma chama para ser carregada no coração. Mas antes de chegarmos a esse encontro glorioso, há uma realidade que a Bíblia não ignora. A alma que parte do corpo físico ainda aguarda algo. Ainda está num estado de expectativa, porque o plano de Deus não termina com a morte individual. Ele caminha em direção a algo maior, mais completo, mais glorioso do que qualquer coisa que possamos conceber. Esse algo é a ressurreição. A ressurreição dos mortos não é um conceito periférico na teologia cristã. Ela é o coração pulsante da fé. É o fundamento sobre o qual tudo o mais se sustenta. 1 Coríntios 15:17 declara sem rodeios: E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Ainda estais nos vossos pecados. Paulo não deixa espaço para uma fé sem ressurreição. Sem ela, a cruz seria apenas uma tragédia. Com ela, a cruz é a maior vitória da história. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. Ele é chamado em 1 Coríntios 15:20 de as primícias dos que dormem. As primícias, o primeiro fruto de uma colheita que ainda está por vir. Onde ele foi, nós iremos. O que aconteceu com o seu corpo glorificado acontecerá com o nosso. E é aqui que o estado intermediário encontra o seu destino final. A alma do crente que hoje está na presença de Deus consciente e em paz, aguarda o dia em que será reunida ao seu corpo. Não ao corpo que adoeceu, que envelheceu, que foi consumido pela dor, mas a um corpo ressurreto, glorificado, transformado à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:21 nos diz que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo a operação do poder que ele tem para sujeitar a si todas as coisas. Transformará. É uma promessa no futuro, mas com a certeza de um fato consumado. Porque quem prometeu tem poder para cumprir. Agora alguém pode perguntar, mas se a alma já está na presença de Deus, por que a ressurreição do corpo importa? Por que não bastaria a alma existir eternamente sem forma física? Porque Deus criou o ser humano como uma unidade, corpo e alma juntos. A separação que acontece na morte é uma consequência do pecado, não o design original de Deus. E a ressurreição é exatamente a restauração desse design. Não como era antes da queda, mas em uma versão glorificada, perfeita, incorruptível. João 5:28-29 registra as próprias palavras de Jesus. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que praticaram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Todos, sem exceção. A ressurreição não é apenas para os justos, é uma realidade universal, mas com dois destinos radicalmente diferentes. Isso nos força a olhar para a nossa própria vida com honestidade, não com ansiedade, não com medo paralisante, mas com a sobriedade de quem sabe que esta vida tem peso eterno. Cada escolha que você faz aqui ressoa além daqui. Cada vez que você se humilha diante de Deus, cada vez que você perdoa quando seria mais fácil guardar rancor, cada vez que você escolhe a santidade quando o mundo oferece o caminho mais fácil, tudo isso tem valor eterno. Não porque ganhe a salvação, que é dom da graça, mas porque revela a realidade de uma fé viva. Tiago 2,17 é direto. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Uma fé que não transforma o comportamento não é a fé que salva.
É uma concordância intelectual sem raízes no coração. E a morte, como já dissemos, é o espelho que revela o que há no coração. Mas para quem vive com a fé enraizada, com o amor a Deus como fundamento, com a esperança da ressurreição como âncora, a morte perde o seu veneno, perde a sua capacidade de infundir terror. 1 Coríntios 15:55 ecoa como um grito de triunfo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Não há resposta da morte a essa pergunta, porque ela foi vencida, não por uma filosofia, não por um conceito, mas por uma pessoa, por aquele que desceu ao sepulcro e saiu dele, para que nós não precisássemos ter medo de entrar. Esse é o coração da mensagem cristã. E é por isso que falar sobre morte num canal cristão não é falar sobre tristeza, é falar sobre esperança. A esperança mais sólida, mais real e mais transformadora que existe. Porque quem entende o que acontece com a alma após a morte, entende também o que deve fazer com a vida que ainda tem pela frente. E é exatamente isso que vamos continuar aprofundando a seguir, porque há ainda muito mais que a palavra de Deus nos revela sobre essa travessia que todos nós um dia faremos. Existe uma palavra que a nossa geração aprendeu a evitar, uma palavra que foi varrida para debaixo do tapete da religiosidade moderna, substituída por mensagens mais agradáveis, mais palatáveis, mais fáceis de digerir. Essa palavra é julgamento. Mas a Bíblia não a evita, e uma pregação que ama o povo não pode evitá-la também. Porque ignorar o julgamento não o cancela, apenas deixa as pessoas despreparadas para ele. Romanos 14:12 coloca diante de nós uma realidade que nenhum ser humano pode escapar. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, cada um, não como grupo, não representado por outra pessoa, individualmente, pessoalmente, você diante de Deus, prestando contas da vida que recebeu. Esse é um pensamento que tem o poder de mudar tudo, não para encher o coração de terror, mas para acordar a alma da anestesia do cotidiano. A Bíblia fala de dois julgamentos distintos, e é importante que entendamos a diferença entre eles para que a nossa fé seja construída sobre alicerces firmes. O primeiro é o tribunal de Cristo, chamado em grego de bema. 2 Coríntios 5:10 nos diz: porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento é destinado aos crentes, não é um julgamento de condenação, porque João 5:24 já garantiu que quem crê em Cristo não entrará em condenação. É um julgamento de recompensas, um momento em que cada vida vivida pela fé será avaliada, e o que foi feito para a glória de Deus receberá a sua devida honra. Pense nisso, cada oração silenciosa, cada ato de generosidade que ninguém viu, cada vez que você escolheu honrar a Deus quando o custo era alto, nada disso foi esquecido, nada disso se perdeu. Deus é um Pai que não deixa passar em branco nenhum copo de água oferecido em seu nome. Mateus 10:42 confirma: e qualquer que der de beber a um destes pequeninos um copo de água fria, somente em nome de discípulo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Não perderá. É uma promessa blindada, guardada por aquele que não falha. Mas há um segundo julgamento, e esse é diferente em natureza, em peso e em consequência. Apocalipse 20:11-12 descreve o grande trono branco com uma solenidade que faz a alma silenciar. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E os livros foram abertos, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os livros foram abertos, tudo registrado, tudo revelado, sem possibilidade de revisão, sem apelação, sem segunda instância. E então, outro livro é aberto, o livro da vida, o livro que contém os nomes daqueles que receberam a graça de Deus, que aceitaram o sacrifício de Cristo,
que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo. Apocalipse 20:15 conclui com uma das frases mais solenes de toda a Escritura. E qualquer um que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Qualquer um. Não há exceção com base em religião cultural, em família cristã, em boas intenções ou em quantidade de anos frequentando uma igreja. O que garante o nome no livro da vida não é o esforço humano, é a graça de Deus recebida pela fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8-9 é o alicerce de tudo isso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é uma conquista, é um presente, e presente não se ganha, se recebe. E aqui está a beleza mais desconcertante de toda a mensagem cristã. Aquele que está sentado sobre o grande trono branco, diante de quem toda a humanidade comparecerá, é o mesmo que desceu do céu, tomou forma humana, carregou uma cruz, morreu no lugar de cada pecador e ressuscitou, para que nenhum arrependido precise temer esse julgamento. O juiz é o mesmo que é o nosso advogado. 1 João 2:1 diz: Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado que não cobra honorários, que não nos abandona quando a nossa causa parece perdida, que apresenta o seu próprio sangue como argumento definitivo. Não há condenação maior do que a que ele já carregou em nosso lugar. Não há pecado maior do que a graça que ele oferece. Mas essa graça precisa ser recebida. Precisa ser aceita com humildade, com fé, com o reconhecimento de que sem ele não temos nada, e não somos nada que possa se apresentar diante da santidade de Deus. E o tempo para receber essa graça é agora, não depois da morte, não no momento do julgamento. Hebreus 9:27 já nos lembrou que depois da morte vem o julgamento, não uma nova oportunidade. A misericórdia de Deus é infinita nesta vida, mas ela tem um limite temporal, e esse limite é a morte. Isso não é crueldade divina. É a estrutura de um universo moral criado por um Deus justo, um Deus que deu ao ser humano tempo, graça, palavra, consciência, pregação, testemunhos, sofrimentos que fazem pensar e alegrias que fazem agradecer. Tudo isso como convite, como chamado, como mão estendida. E quando essa mão é recusada até o último momento, o que vem depois não é injustiça, é consequência. Mas enquanto você está aqui agora, com os olhos sobre essas palavras e o coração ainda pulsando neste peito, a mão de Deus ainda está estendida para você. E para quem já a tomou, para quem já cruzou o limiar da fé, que essa pregação seja um convite ao exame, ao olhar honesto para dentro, não para se condenar, mas para se alinhar, para verificar se a fé que você professa é uma fé viva, que transforma, que produz fruto, que resiste à pressão do cotidiano. Porque é essa fé que faz a diferença, não no dia do julgamento apenas, mas em cada dia que antecede a ele. E ainda há muito mais que a palavra de Deus nos revela sobre essa jornada da alma. Vamos continuar avançando juntos. Existe uma saudade que nenhum lugar neste mundo consegue curar. Uma espécie de fome que a melhor comida não sacia. Uma sede que a água mais pura não apaga. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, mesmo nos seus momentos mais felizes, há algo faltando. Que mesmo rodeado de pessoas amadas, há uma solidão que nenhuma companhia humana consegue preencher completamente. Isso tem um nome. C.S. Lewis chamava de o desejo do qual nenhum objeto terreno pode satisfazer plenamente. E ele dizia que esse desejo em si é a prova de que fomos feitos para outro mundo. A Bíblia confirma isso com uma clareza que atravessa o coração. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, não nos instintos, não apenas na razão, no coração, na parte mais profunda, mais íntima, mais essencial do ser humano. Somos criaturas eternas vivendo temporariamente num mundo temporal. E essa tensão, essa saudade inexplicável, esse anseio que não encontra objeto suficiente aqui, tudo isso é o coração reconhecendo que o seu verdadeiro lar ainda está por vir. E o que a palavra de Deus nos revela sobre esse lar é simplesmente magnífico. João 14:2-3
guarda algumas das palavras mais consoladoras que Jesus jamais pronunciou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vou preparar lugar para vocês. Jesus não foi embora e nos esqueceu. Ele foi preparar. Está trabalhando. Está construindo. E a promessa do retorno está viva, intacta, garantida pela mesma autoridade que criou o universo. Mas o que é o céu, afinal? O que a alma verá, sentirá, experimentará naquele lugar que Jesus chama de casa do Pai. Apocalipse 21 nos oferece um vislumbre que, mesmo sendo parcial, é suficiente para transformar completamente a nossa perspectiva sobre a vida e sobre a morte. O apóstolo João descreve o que viu. E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma cidade, uma morada, um lugar real, concreto, preparado para pessoas reais que viveram vidas reais neste mundo imperfeito. E então Apocalipse 21, 3, 4 pronuncia o que pode ser a promessa mais bela de toda a Bíblia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Leia isso de novo. Devagar. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não algumas, toda. Aquela lágrima que você derramou na cama de hospital, aquela que escorreu no enterro de quem você amava, aquela que ninguém viu, que caiu no silêncio do quarto fechado, que você nem conseguia explicar de onde vinha. Toda lágrima, limpa pela mão de Deus. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Se você consegue sentir o peso do que isso significa, então você entende por que Paulo dizia que partir e estar com Cristo é muito melhor. Não é escapismo, é a visão correta da realidade. É enxergar além do provisório para ancorar o coração no eterno. Mas o céu não é apenas um lugar sem sofrimento. Ele é, acima de tudo, um lugar de presença. A presença plena, desobstruída, gloriosa de Deus. Salmos 16:11 declara: Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, há delícias perpetuamente. Plenitude de alegria. Não uma alegria parcial, não uma felicidade misturada com ansiedade. Plenitude. A capacidade de alegria que o coração humano tem será completamente preenchida, finalmente satisfeita, na presença daquele para quem foi criada. E aqui está algo que precisa mudar a forma como você vive hoje. Se o destino final é esse, se o que aguarda a alma do crente é uma glória, que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, como declara 1 Coríntios 2:9, então tudo o que sofremos aqui ganha uma dimensão diferente. Romanos 8:18 nos dá essa perspectiva com uma autoridade que desarma a dor, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não são para comparar, como se Paulo estivesse dizendo: coloque tudo o que você sofreu numa balança e tudo o que está por vir na outra, e a diferença é tão absurda que nem vale a comparação. Isso não minimiza a sua dor. Não nega que o que você viveu foi real e foi pesado, mas coloca a dor dentro de uma narrativa maior, onde ela não tem a última palavra, onde ela não define o fim da história, porque o fim da história já foi escrito. E é glorioso. A morte do crente não é o fim de uma vida, é o início da vida verdadeira. É a porta que se abre para tudo aquilo para o qual fomos criados. É o momento em que a saudade que sempre sentimos finalmente encontra o seu objeto. É o momento
em que chegamos em casa, não numa casa que construímos, mas numa que o próprio Filho de Deus preparou para nós. E essa certeza não é um sonho consolador para os fracos. É a realidade mais sólida, mais permanente e mais confiável que existe, porque está fundada não em esperanças humanas, mas na palavra daquele que disse: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão", em Mateus 24:35. Então, como essa verdade deve mudar o seu hoje? Deve libertar você do medo de morrer, não para que você seja imprudente, mas para que você seja livre, livre para viver plenamente, para amar sem reservas, para servir sem calcular o custo. Deve transformar a forma como você enfrenta o sofrimento, não com resignação passiva, mas com uma esperança ativa que sabe que o sofrimento é temporário e a glória é eterna. Deve mudar a forma como você olha para quem ainda não conhece a Cristo. Porque se você sabe o que aguarda aqueles que partem sem o perdão de Deus, e se você sabe o que aguarda aqueles que partem com Ele, então o amor não te deixa ficar em silêncio. Deve aprofundar a sua intimidade com Deus agora. Porque o céu não é um lugar desconhecido para quem já o conhece aqui. Para quem já passa tempo na sua presença, já saboreia a sua palavra, já experimenta a sua paz que excede todo entendimento. O céu será a continuação glorificada de algo que já começou. E é por isso que cultivar essa intimidade hoje não é opcional para o crente. É essencial, é urgente, é o investimento mais importante que existe. Porque o que você cultiva aqui encontra amplificado ali. Nos próximos momentos vamos chegar à conclusão desta pregação. E minha oração é que o que você ouviu até aqui já tenha acendido algo dentro de você. Uma chama de esperança, uma convicção renovada, um desejo de viver de forma que valha a eternidade. Chegamos ao fim desta pregação, mas espero que algo dentro de você tenha apenas começado. A morte não precisa ser um tema de medo. Quando a palavra de Deus ilumina o caminho, ela se torna uma porta para a maior das esperanças. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que aparecerão na tela agora. E se você quer aprofundar a sua intimidade com Deus a partir de hoje, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.